Muito obrigado, muito boa noite. Boa noite, quero agradecer em nome do presidente José Augusto Viana Neto, um grande parceiro da saúde, um parceiro também aqui das ações na cidade de São Paulo, do esforço da cidade de São Paulo, a esse convite e agradecer a disposição de todos e todas estarem aqui, né, num dia da semana, dia de trabalho intenso. Como brinquei com o Zé Augusto, vocês vão ver que eu estou até de botina, tá certo? Porque quem anda aí pela cidade, né, pela periferia da cidade de São Paulo, acompanhar as ações, tem que estar preparado para dia de chuva, né, as ações que a gente tem que desenvolver. Agradecer muito a presença de vocês, agradecer, eu sei que essa palestra, essa conversa, as dúvidas também são transmitidas, né, para o conjunto aí dos escritórios do Estado de São Paulo, então agradecer a possibilidade de a gente poder conversar e dialogar sobre isso. Eu quero começar com um agradecimento. Eu estava dizendo ao presidente José Augusto Viana que o Cresce, o conjunto dos seus escritórios no Estado, aqui na cidade de São Paulo, nas várias subprefeituras que nós temos, tem sido já, desde o começo, um grande parceiro, tanto com as ações de educação, de prevenção, como também em algumas situações onde nós precisamos, os agentes de vigilância em saúde, né, as equipes de combate ao Aedes aegypti, entrar na casa, eventualmente em casas que estão casas para alugar, que não estão habitadas naquele momento, e a parceria com os vários escritórios nas subprefeituras foi decisiva para que a gente não precisasse, em algumas situações, até fazer uma entrada forçada, que a lei já nos permite fazer uma entrada forçada. Então, eu quero, desde o começo, agradecer o trabalho, né, que os escritórios, corretores, envolvimento com a sociedade, mas também esse trabalho bastante pontual que a gente conseguiu realizar aqui na cidade de São Paulo. E, certamente, isso contribuiu fortemente para alguns resultados muito positivos que nós já tivemos no começo desse ano, que são resultados que têm que nos animar, reforçar, né, redobrar a energia para continuar no combate ao Aedes e não baixar a guarda, porque se a gente baixa a guarda, a gente pode ter um resultado positivo esse ano, mas um recrudescimento no próximo ano. Os dados que eu vou mostrar aqui são dados bastante atuais, a gente fez uma coletiva para a imprensa na segunda-feira, então há 2 dias atrás, então são dados bastante atuais da evolução da epidemia na nossa cidade de São Paulo, e fico aqui à disposição das várias perguntas, né? Eu gosto muito desse tema, porque a minha formação é essa, sou médico infectologista, então que cuida especificamente das doenças infecciosas, então fico à disposição aqui das perguntas que possam existir. Então, aqui é um dado da situação atual, é um dado geral da situação da epidemia, a gente podendo comparar a situação no Brasil como um todo, na região sudeste, no estado de São Paulo e aqui na capital. Esse dado é muito importante porque aqui tem um marcador, um pontador ou não? Não, né? Então, esse é um dado importante, a gente tem uma noção, uma dimensão do quanto que a região sudeste e o estado de São Paulo, né, sobretudo o interior e o litoral do estado de São Paulo, tem tido nos últimos 2, 3 anos uma participação muito importante no número total de casos de dengue no nosso país, né? Isso aconteceu no final dos anos 80, ao longo dos anos 90, quando foi reintroduzida a dengue no país. Foi uma reintrodução que aconteceu de forma muito intensa no interior do estado de São Paulo, no litoral, aqui na Baixada Santista, sobretudo, e na cidade do Rio de Janeiro, no entorno do Rio de Janeiro. Então, era essa região da região sudeste. Depois, ao longo dos anos 2000, ela se espalhou no país como um todo, chegando até a região norte do país, né? E depois, quando começamos aí a 2010, 2011, 2012, voltou a ter uma participação importante da região sudeste do país. Só para os senhores e senhoras terem uma ideia, em 2013, por exemplo, mais de 50% dos casos de dengue do Brasil aconteceram no estado de Minas Gerais e em 2 estados da região centro-oeste, Goiás e o Distrito Federal, Brasília. Em 2014, mais de 50% já aconteceu em Minas Gerais, no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. E em 2015, no ano passado, mais da metade dos casos de dengue do Brasil aconteceram no interior e no litoral do estado de São Paulo apenas. Então, 2015 foi o ano que mais teve dengue no nosso país,
e foi um fenômeno quase paulista, né? O nosso estado acabou contribuindo para mais da metade dos casos. E, para os senhores terem uma ideia, muito mais, quase 62% dos óbitos que aconteceram no Brasil em 2015 aconteceram no interior e no litoral do estado de São Paulo. Então, esse é um cenário que mostra o quanto que o mosquito, né, o problema do Aedes está muito presente no nosso estado e na nossa cidade de São Paulo, né? Aqui são dados iniciais. Quando a gente pega os dados que o Ministério da Saúde tem disponíveis do Brasil, ali está até a semana 5, aquele SE5 é a semana epidemiológica 5, né? Em saúde pública, a gente acompanha os dados não por mês, por semana, a gente chama de semana epidemiológica. Então, a semana 5 é mais ou menos a primeira semana de fevereiro, né? Já mostrava que mais da metade dos casos de dengue já esse ano, no ano passado mais da metade tinha acontecido só no estado de São Paulo, mais da metade dos casos de dengue desse ano também estavam acontecendo na região sudeste do país, só para a gente ter uma noção da importância da nossa região em relação ao problema da dengue. Quando a gente pega um outro indicador, que a gente chama de taxa de letalidade, o que é isso, né? Ele é o indicador que melhor avalia como que o sistema de saúde conseguiu responder ao problema da dengue, né? Porque a dengue, né, a presença do mosquito tem a ver com condições de moradia, com saneamento, né, oferta regular de água, situações aí sobre como que é a temperatura média. Quanto mais elevada a temperatura média numa região, mais o mosquito se prolifera, se multiplica e por isso tem uma presença maior, né? Então são questões que ultrapassam a realidade do sistema de saúde, da capacidade do sistema de saúde de responder. O que faz uma avaliação do sistema de saúde é o que a gente chama da taxa de letalidade. O que é isso? É a quantidade de óbitos, né, de acordo com o número total de casos que existiram, né? Então, você tem situações, você tem muitos casos, mas poucos óbitos, por quê? As pessoas foram na unidade de saúde, foram recebidas, acolhidas, as condições de estrutura hospitalar conseguiu reduzir a letalidade, né? E você tem situações onde você tem um grande número de óbitos, né, a partir do número de casos não tão elevado. Então, faz uma avaliação do sistema de saúde. Isso aqui só para a gente ter uma ideia que no Brasil nós tivemos, né, um período de redução da letalidade ali em 2012, 2013, 2014, né, estava reduzindo a letalidade no Brasil. Até 2015 se mantém também essa redução em 2016. No estado de São Paulo, como um todo, existiu uma inversão disso, né? Nós vinha reduzindo, depois 2013, 2014, 2015, né, saiu de 0,03, depois 0,04, depois 0,06, ou seja, veio tendo um aumento da letalidade dos casos, e aí principalmente interior e litoral do nosso estado de São Paulo. E no caso da cidade de São Paulo, você tinha uma letalidade relativamente alta, depois veio também tendo uma redução. Em 2013 já foi menor do que a de 2012, 2014 menor do que a de 2013, 2015, embora tenha sido o ano que mais teve casos de dengue na cidade de São Paulo, foram mais de 100 mil casos, teve uma letalidade relativamente baixa, né? Caiu bem a letalidade, e a mesma coisa se mantém em 2016. Então, para a gente ter uma noção, né, da gravidade de como que o sistema de saúde está conseguindo responder àquele problema do número de casos que acontece na cidade, no estado, em qualquer região. Quando a gente tinha esse cenário aqui, para nós apontava, né, a gente anunciou isso em outubro, novembro, todo o esforço de mobilização, né, o nosso presidente aqui comentando que o Cresce faz parte, inclusive, daquela sala de situação que o governo do estado montou, porque a gente apontava um cenário extremamente preocupante, tanto para o estado de São Paulo quanto para a cidade de São Paulo no ano 2016. Eu falava assim, nós corremos o risco de, em 2016, ter meu amigo Wolf Koss, que é do Instituto Olga Koss, que é um grande instituto aí para pessoas com deficiência, a gente tinha um risco muito grande de, em 2016, ter mais casos do que teve em 2015. Só em relação à dengue já tinha um risco muito grande. E por que eu sempre falava que esse risco existia?
caso da nossa cidade de São Paulo? Primeiro, porque a dengue em 2015 foi quase que um fenômeno paulista no Brasil. Então, o cenário que aconteceu no interior e no litoral poderia rapidamente chegar e agravar a situação na capital, por conta da circulação, né? Segundo, a temperatura média mais elevada. Só para os senhores terem ideia, aqui nosso vice-presidente Yogi, que ele brincou que ele tem um sobrenome italiano, né? Quase Nhoque, né? Mas ele estava brincando comigo. Mas só para ter uma ideia, Yogi, hoje tem dengue no Japão. Eu sou infectologista, fiz a minha formação de infectologista há mais ou menos 20, 25 anos atrás. Se algum infectologista há 20, 25 anos atrás falasse que tinha dengue no Japão, ele era suspenso na hora. Aqui na Faculdade de Medicina da USP, o pessoal ia reprovar, né? O aumento da temperatura média do mundo fez com que a presença do mosquito pudesse se expandir para regiões que normalmente ele não tinha. Então, hoje você tem transmissão de dengue no Japão, hoje você tem 30% da população da Argentina com risco de ter dengue. Há 15 anos atrás, você só tinha presença do Aedes, transmissão de dengue nos Estados Unidos, na região da Flórida. Hoje você tem vários estados do sul dos Estados Unidos que têm transmissão, tem presença do Aedes, do mosquito. A nossa cidade de São Paulo, a gente não tinha dengue até o começo dos anos 2000. Sabe por quê? Porque era uma coisa que intrigava a todos nós, especialistas. Porque tinha em Campinas, tinha muito em Ribeirão, tinha muito na nossa Baixada Santista, no nosso litoral, chegava a ter muito em São José dos Campos, na região de Sorocaba, aqui na região metropolitana tinha dengue até em Barueri, Osasco, mas na capital não tinha. E a nossa hipótese qualquer estava correta, é porque a temperatura média na madrugada em São Paulo baixava bastante. Não é? A gente, mesmo num dia de calor, se você dormisse sem um lençol, sem roupa, durante a madrugada se sentia frio em São Paulo, né? Nós somos paulistanos, quando você tem uma temperatura que chega abaixo de 17 graus, você interrompe a replicação do mosquito. Então, mesmo na época do verão, você tinha uma madrugada fria em São Paulo que impedia a replicação do mosquito aqui. Com o aquecimento global, né, com o aumento da temperatura média, isso deixou de acontecer, a ponto da cidade de São Paulo começar a ter infestação de Aedes, ser uma novidade na presença do mosquito. Então, a gente traçava um cenário de bastante gravidade, porque a temperatura média era maior. Nós continuamos com o problema da oferta de água de forma regular, né? Os senhores e senhoras sabem bem disso, sobretudo em algumas regiões dos bairros mais periféricos, né? Algumas regiões da região metropolitana. Isso está muito clara a relação também hoje em dia, porque as pessoas foram obrigadas ou começou a ter uma cultura de guardar água, reservar água, né, para tudo, para economizar a taxa da Sabesp, né, para economizar em relação a isso, a preocupação de falta d'água. Então, hoje, o reservatório, na cidade de São Paulo, né, hoje o reservatório de água é, isoladamente, o principal foco de criadouro de mosquito do Aedes na cidade de São Paulo. Hoje chegou a 32% dos focos de mosquito na casa das pessoas, a gente encontra em recipientes relacionados ao reservatório de água. São reservatórios que estão desconectados da rede, né? Passou a ser um hábito da nossa população, uma cultura da nossa população em guardar água, né? O grande vilão que era antes os pratinhos, né, os vasos de planta, a população foi aprendendo, né, a descartar, a não ter. Então você encontra, mas é muito mais difícil encontrar larva nesses utensílios. Hoje, onde você mais encontra na cidade de São Paulo é exatamente reservatório de água. Então, essa era uma segunda grande preocupação, né? Além da temperatura média, que o problema da oferta não regular de água continuava em algumas regiões da cidade, ou a cultura de guardar água passou a ser uma cultura da nossa população, na cidade de São Paulo, que não tinha isso, né, como tradição, da região metropolitana de Campinas. Então, essa era uma preocupação que nós tínhamos. E uma terceira preocupação é o seguinte: São Paulo teve muitos casos. Se a gente pegar nos últimos 5 anos, 2015 para trás, nós chegamos a ter mais ou menos 150 mil casos. Isso é muito caso, mas isso é 1% da população da cidade de São Paulo, né? Então, você tinha
uma população extremamente exposta ainda. 99% da população de São Paulo nunca teve dengue, né? E esse é o principal fator de exposição, você nunca ter tido. Quando você tem uma vez, você está protegido contra aquele tipo de vírus que você teve. São 4 tipos de vírus da dengue. Então, se você tem pelo tipo 2, você nunca mais vai ter dengue pelo tipo 2. Você vai poder ter dengue pelo vírus tipo 1, pelo 3, pelo 4. Os 4 circulam no Brasil, né? Então, você tem uma grande população que nunca teve dengue, então você tem muito mais gente, né, matematicamente, você tem muito mais gente exposta a ter mais casos de dengue. Então, esse era um cenário de extrema preocupação, né? Aqui só mostrando o coeficiente de incidência, né, que mostra a intensidade da epidemia. A intensidade da epidemia foi muito maior no interior e no litoral do que na capital, né? A proporção de casos pelo tamanho da população era muito maior no interior e no litoral. Aqui já começa aqui a evolução desse ano. Então, todo um trabalho feito, a mobilização, vocês atuando, né? A imprensa muito mais preocupada. Isso que o nosso presidente falou aconteceu, né? De uma certa forma, a preocupação em relação ao Zika vírus, né? Um vírus que a gente conhece pouco ainda sobre a manifestação dele, chamou mais a atenção da população. Então, as pessoas ficaram mais atentas em relação ao Aedes, né? Uma mobilização maior da população e acertos que nós fizemos aqui na cidade de São Paulo fez com que aquele cenário que era extremamente grave, eu trabalhava, né, a gente se planejou com a possibilidade de ter, por exemplo, 150 mil casos em 2016, né, 50% a mais do que em 2015. Todo o nosso planejamento logístico de preparação foi nesse sentido. Mas o esforço da população já tem mostrado o quê, né? Quando a gente pega os 2 primeiros meses, janeiro e fevereiro, porque dengue, como depende do clima, da temperatura, né, ela é sazonal, você tem que comparar meses iguais para ter uma ideia da evolução. Então, mostra aqui que nos 2 primeiros meses, janeiro e fevereiro, nós tivemos menos casos já em 2016 comparado com 2015. Foi 47% de redução de casos, né? Isso deve ser ainda menor, porque os meses de março e abril são os meses que têm maior número de casos tradicionalmente. E a redução continua, né, bastante intensa. Então, é bastante provável que a gente vá ter, esse ano, na cidade de São Paulo, aí, pelo menos metade dos casos, até 60%, 70% a menos de casos de dengue na cidade de São Paulo esse ano, comparado com o ano passado. Isso, quero agradecer muito o esforço de cada um em relação a isso, né? Aqui são só a evolução dos casos confirmados. Aqui para mostrar para vocês, né, o trabalho que é feito de imóveis visitados. Quando a gente pega até 23 de março, né, foram quase 800 mil imóveis só esse ano, sem contar o que a gente fez ano passado. Ano passado a gente fez uma coisa muito interessante, foi o seguinte: a gente foi lançar o plano, né, toda a organização do plano da dengue em outubro, de forma antecipada, muito antes de começar a epidemia. E eu organizei as equipes falando o seguinte: nós vamos começar as visitas na casa das pessoas que tiveram dengue em 2015. Por quê? Porque a gente queria chamar a atenção que mesmo quem teve dengue, né, o nosso presidente contando aqui o que é a sensação de ter dengue. Eu também, eu tive dengue quando de 99 até 2004, eu coordenei um núcleo da USP, da nossa Universidade de São Paulo, lá no meio da região amazônica. Então, eu fiquei uns 5 anos no meio da região amazônica, trabalhando lá, comunidade indígena, garimpo, né, em locais bastante isolados, e tive dengue quando estava lá. A nossa base é uma cidade chamada Santarém, tem quase 300 mil habitantes, né? Teve uma epidemia forte de dengue em 2002 lá, então eu tive dengue lá. A sensação que eu tive é a mesma do Zé Augusto Viana. Quem me conhece aí, o Wolf me conhece bem, sabe que eu sou um workaholic, gosto de trabalhar 24 horas por dia, minha equipe quase não aguenta, mas a única coisa que me derrubou foi dengue. Fiquei uma semana de cama, não conseguia sair, né, se ficar tonto. Então, mesmo, eu falei assim, vamos começar visitando quem teve dengue, né, para ver se as pessoas que tiveram dengue tinham mudado os hábitos dentro da sua casa. Qual foi a surpresa, né? A gente foi lá, 100 mil pessoas tiveram dengue na cidade de São Paulo, em 2015. A gente encontrou 1,3 potenciais focos do mosquito para cada casa visitada, né?
Então, mesmo quem teve dengue, ficou uma semana inteira internado, se afastou do trabalho, teve familiar com situação grave, não tinha mudado a atitude ainda em relação ao potencial de focos de mosquito, né? A gente encontrou 1,3, né? Pegando a média, lógico que tinha casas que não tinha nenhum foco e casas que tinham 5, 6, 7 potenciais focos do mosquito, né? Então, só para vocês terem ideia do trabalho que é feito de visitas, nós aprovamos uma lei, como eu falei, na cidade de São Paulo, que permite os agentes de vigilância, num terreno desocupado, numa casa desocupada, né, numa casa não habitada, ou mesmo numa casa que seja habitada, mas que o proprietário, né, ou quem está morando lá não permite a entrada do agente de vigilância, depois de notificado, né, o proprietário, a parceria que nós fizemos com escritórios do Cresce na cidade, né, quando era a casa para estar alugada, né, os corretores, imobiliárias tinham a chave, então a gente conseguiu em várias situações poder entrar, quero agradecer mais uma vez, mas tem as situações que você não tinha, não conseguia contactar o proprietário, essa lei nos permite entrar nessas áreas, na casa, usamos drones também na cidade esse ano, né, mapeando, o drone mostrava que se tinha foco potencial, a gente fazia entrada forçada, então esse trabalho todo que contribuiu para aquela redução de casos nesses 2 primeiros meses, que nós temos certeza que vai continuar essa redução agora março e abril, né? Uma outra estratégia que também foi inovadora aqui na cidade de São Paulo, que é o seguinte, a gente tem grandes terrenos que não é possível você tirar o foco do mosquito. Exemplo, os senhores e senhoras sabem disso, por exemplo, a Polícia Militar aluga terrenos privados para depositar carros, né, roubados. Tem vários, tem pátios enormes com a quantidade de... Então, você não consegue retirar aqueles carros, né? Ou grandes ferros velhos, grandes construções, né? Ou áreas que são imóveis, que tem muita concentração de pessoas, que se tiver foco de mosquito é extremamente grave, por exemplo, grandes escolas, né? Rodoviárias, terminais, ou áreas como parques, cemitérios. Cemitérios você não tem como tirar a estrutura do túmulo, né? E, às vezes, a estrutura do túmulo vira um poça d'água, local potencial, né? Ou as pessoas jogam coisas, né? Pontos viciados de depósito de lixo, né? Que a gente sabe que tem muito na cidade, infelizmente, né? Só para os senhores terem ideia, né? A prefeitura gasta 2 bilhões de reais por ano só na varrição e coleta de lixo nas ruas, sem contar com a coleta, né, que você passa casa a casa, né? Imagina se a gente tivesse, né, um grande esforço de educação ambiental, de cuidado das pessoas, a gente poderia estar colocando esses 2 bi em educação, saúde, estruturar melhor nossas ruas, né? É um processo de educação que a gente tem que ter de forma permanente, né, com o conjunto da nossa população. Então, a gente pensou o seguinte, o que a gente pode fazer com esses grandes terrenos? Você não vai conseguir destruir o foco do mosquito, né? Então, a gente solicitou para o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde nos autorizou, usar uma estratégia nesses grandes focos, que é usar um produto que a gente chama que é um larvicida. O que ele é? Isso é daquelas fumaças que são feitas, né? O fumacê que o pessoal fala, só que ao invés de matar o mosquito que está voando, que é muito mais difícil, o mosquito adulto, é um produto que cai na água ali, onde está o foco do mosquito, então na lataria do carro, no pneu, né, no local de depósito que possa ter, ele cai na água e aí ele mata a larva ainda, entendeu? É muito mais eficaz, né? É muito mais fácil você acertar um pato se ele estiver parado do que se ele estiver correndo e voando, né? Então, você pega no momento da larva ainda, né? E isso certamente teve um papel decisivo na redução de casos. Então, por isso, né, vocês devem saber de situações que os agentes vão lá visitar de 15 em 15 dias grandes áreas como essa. E visitam e aí aplica esse larvicida, ele dura, em geral, 60 dias o efeito dele, mas como a gente sabe que tem condições de chuva, da temperatura pode alterar esse efeito, então a gente visita de 15 em 15 dias essas áreas. O que mostrou de diferente usar essa estratégia, né? 2014, 2015 não era utilizado esse larvicida, eram só as visitas. Então, quando você fazia a visita de 15 em 15 dias, você encontrava 47%, ou seja, quase metade dessas áreas, os grandes terrenos, né, ferros velhos, positivos para a larva. Né? Em 2015, 55%. Né?
Em 2016, a gente aumentou o número de terrenos, 2.326 na cidade de São Paulo, e reduziu a positividade de larva, ou seja, caiu para 17%, ou seja, aquele trabalho do larvicida estava tendo um efeito. O outro, que a gente chama de número de IE, são imóveis especiais. PE é pontos estratégicos, são esses grandes terrenos, essas áreas. Imóveis especiais são áreas que têm muita concentração de pessoas. Então, rodoviária, escolas, né? Grandes mercados, né? Então, as visitas que eram feitas de 15 em 15 dias mostravam 12%, 15% de positividade. Aplicando esse larvicida, despencou, né, para 2,5%. Então, essa foi uma estratégia nova aqui na cidade de São Paulo que pode ter contribuído e ajuda a explicar um pouco, todo mundo compreender, quando às vezes o agente de vigilância pede para fazer uma visita regular num terreno como esse, que está alugado para a polícia, né, ou grandes ferros velhos, grandes áreas, é exatamente para fazer esse trabalho aqui do larvicida. Aqui são só gráficos, eu vou passar mais rápido aqui, daqueles dados que eu falei de janeiro e fevereiro de redução de casos. Aí vou mostrar aqui, chegar aqui nas regiões, que eu acho que todo mundo pode ter interesse sobre isso, né? Quais são as regiões na cidade de São Paulo onde está tendo mais casos de dengue? Em 2015, a gente pega 2015, a principal região era a região norte, né? Tinha tido 32 mil casos só na região norte, e o CI, que é o coeficiente de incidência, que dá a ideia da intensidade, é o número de casos pelo tamanho da população, mostrava que na região norte o coeficiente de incidência de mais de 1.400, né? Então, você tinha um grande volume de casos na região norte de forma muito intensa, né? Quando a gente pega em 2015, a região norte deixa de ser a mais importante e a região leste e a sudeste, a coordenação regional sudeste da saúde, na verdade, ela pega do Jabaquara até Penha e Cangaíba. Então, a maior participação de casos é o pedaço da Zona Leste que está na região Sudeste, né? É uma denominação da coordenação regional Sudeste. Então, a Zona Leste de São Paulo teve a grande participação de casos. Isso tem a ver com dois fatores. Um é porque não tinha sido uma região com tantos casos nos anos anteriores. Em 2014, a principal região da cidade de São Paulo foi a região oeste. Se pegar a periferia da região oeste, então a região do Jaguaré, né, aquela região da Raposo Tavares, lá mais para a periferia do Butantã. Em 2015, tinha sido a zona norte da cidade de São Paulo, então pegar a Brasilândia, Perus, Pirituba, Jaçanã, Tremembé, parte da Vila Maria também teve muitos casos. E agora a zona leste, Guaianazes, Penha, Cangaíba, Itaim Paulista, né, um pouco São Miguel. São Miguel foram poucos casos esse ano. Então, região. Então, um motivo é porque era a região que tinha tido menos casos. Então, tinha uma população mais exposta, mais gente que nunca tinha tido dengue. Agora, o outro motivo, a gente sabe que o problema da falta d'água esse ano, 2015 e 2016, foi mais intensa no sistema Alto Tietê, que é exatamente o que abastece a Zona Leste, Guarulhos, Suzano, Poá, e 2013 e 2014 foi mais intensa no sistema Cantareira, né, que abastece a Zona Norte de São Paulo, abastece a região metropolitana de Campinas. Então, aquilo que eu estava falando da cultura de reservar água tem um impacto muito positivo também no número de casos. Aqui são os distritos, né, os campeões aí em relação ao número de casos, né? Então, Lajeado, Penha, Cangaíba, todos eles ali na Itaquera, cidade de Tiradentes, todos eles na Zona Leste, Sacomã, mais na região Sudeste, Vila Maria, Zona Norte, Capão Redondo na Zona Sul, Arthur Alvim, de novo na Zona Leste, Jardim São Luís, na Zona Sul, né? Aqui é uma distribuição no mapa, né, para ter uma ideia de como que é a concentração desses casos, né? Vai aqui por região, passar mais rapidamente aqui, a gente pontua, né, como que é a distribuição dos casos aqui na cidade de São Paulo. Isso aqui são dados de ação, a gente teve uma parceria muito importante com o Exército, né? Dos quase 800 mil casas visitadas, 111 mil foram em parceria com o Exército Brasileiro, com a Aeronáutica. É interessante, né? O general me pergunta sempre, né? Qual que é a grande contribuição do Exército? Quando a gente vê o número de casos, não é tão grande, né? Porque os agentes de vigilância visitam 800 mil, 800 mil, 111 mil foram com o Exército.
Mas eu sempre falo para eles o seguinte, mas é impressionante como a presença de um soldado, primeiro, dá mais segurança para a população, mas também faz o servidor trabalhar mais, viu? O servidor público trabalhar mais, né? Porque tem a disciplina, o soldado chega no horário certo, sai no fim do expediente de fato, né? Tem a disciplina, então acaba tendo o trabalho com mais qualidade, né? Aqui só para... Essas aqui são as ações de catabagulho que a gente tem que realizar, né? Tem ações que a gente pega sábado e domingo, mobiliza toda a subprefeitura, as companhias de coleta de lixo, a gente chega a tirar 50, 80 toneladas, né, de materiais que são materiais que estão espalhados dentro da casa das pessoas, no quintal das pessoas, né, em terrenos. Isso aqui são tendas que a gente monta quando tem um grande crescimento de casa, a gente monta estrutura móvel, transitória. Esse ano a gente só teve que montar 2, ano passado foram 10. A gente já havia planejado até 14 tendas, mas, felizmente, pela ação, pelo combate, pela redução de casos, a gente não está tendo que ter tantas tendas, então montamos 2, provavelmente não precisaremos montar outras. Aqui, chikungunya, né, que é um outro vírus. A gente sabe do chikungunya no mundo há muitos anos. No Brasil, ele começou a circular em 2014. Ele dá uma dengue, um quadro menos grave, né? Então, isso que o nosso presidente José Augusto Viana Neto contou aqui, provavelmente não aconteceria no chikungunya, da pessoa sentir assim, né, com um grande impacto do estado geral, desmaiar, baixar rapidamente a pressão. Chikungunya, por exemplo, não dá um quadro de dengue hemorrágica, né, que são quadros graves. São muito raras as situações de óbito por chikungunya, raríssimas, diferente da dengue, que a gente tem vários casos de óbitos, né? Mas ela pode dar uma doença mais arrastada, que é o seguinte, é o termo arrastado que a gente utiliza, né? Que a pessoa não vai ter um quadro agudo tão grave, mas que ele pode ficar, às vezes, por 3, 4, 5, 6 meses com uma certa indisposição, com um pouco mais de dor nas articulações, como se tivesse um quadro articular, de artrite, pode ter um acometimento muscular, né? Então, preocupa, assim, a circulação do chikungunya, né? A cidade de São Paulo, até esse ano, nunca tinha tido identificado um caso de chikungunya transmitido aqui na cidade de São Paulo. Todo mundo que identificava, a pessoa tinha alguma história de circulação ou por outros países ou mesmo pelo Brasil. Esse ano foi a primeira vez que a gente já identificou 5 casos, né, de pessoas que tiveram identificação de chikungunya e que não saíram da cidade de São Paulo. Então, certamente pegaram aqui, né? O que mostra aquilo, onde tem o Aedes, onde tem o mosquito, vai ter de forma inevitável chikungunya, zika vírus, outros, né? Esses outros 2 vírus só não tem febre amarela porque a gente tem uma vacina para a febre amarela que retirou a febre amarela das cidades, né? A gente só tem situação de febre amarela no Brasil na região que a gente chama de febre amarela silvestre, né? Regiões de floresta, assim, ainda tem, por isso que a gente tem que tomar vacina de febre amarela quando vai viajar, visitar a região amazônica, algumas regiões do Cerrado, no centro-oeste, tem que tomar febre amarela, né? Agora, os outros 3 tipos de doenças são transmitidos pelo mesmo mosquito, que é o Aedes, ainda estão presentes, que as 3 estão presentes na cidade de São Paulo. Então, a gente tem 5 casos autóctones, ou seja, transmitidos aqui. Os primeiros identificados foram na região do Sacomã. Eram 3 pessoas que moravam quase vizinhos, a distância de uma para outra dava 148 metros, então quase vizinhos mesmo, né? E tivemos outros 2, um na Zona Leste e outro na Zona Norte, o que mostra que certamente a gente tem mais casos de chikungunya. Tem alguns que estão em investigação, suspeita e estão em investigação, então certamente a gente vai identificar mais casos de chikungunya, ou seja, está presente aqui. Aquilo que o nosso presidente falou aqui no começo, né, da importância de combater o mosquito de forma permanente, porque outras doenças associadas ao mosquito estão presentes entre nós, né? Aqui é a chikungunya e o zika vírus. Zika vírus é um tipo de vírus que a primeira vez que foi identificado, descrito foi em 1947. Ele se chama Zika vírus porque era numa floresta chamada Zika, em Uganda, lá no meio da África. De 1947 até aqui o que aconteceu no Brasil no ano passado, nunca havia sido descrita situações graves relacionadas ao Zika vírus.
porque não existiam? Certamente existiam, mas elas aconteciam em países ou situações onde o sistema de saúde não havia detectado, né? Por exemplo, o último surto importante de Zika vírus, antes de chegar no Brasil, no ano passado, tinha sido nas ilhas da Polinésia Francesa, né? Que quando teve o surto lá, não teve grandes relatos, né, de acometimentos, de que poderia ter tido microcefalia ou casos mais graves. Depois que o Brasil, no final do ano passado, percebeu a existência da microcefalia, os franceses foram fazer o que a gente chama de estudo retrospectivo e perceberam que já na Polinésia Francesa, ali em 2013, 2014, teve microcefalia, que eles não tinham descrito, não tinham percebido. Teve um aumento da incidência de aborto. Então, certamente, mulheres abortaram, descobriram que estavam com microcefalia, abortaram, por isso não tinha sido identificado, né? A única coisa que mais grave que já havia sido descrita é o que a gente chama dessa síndrome chamada Guillain-Barré. O que é isso aí? Você sofre uma infecção, o seu corpo reage a esse vírus, ao que entrou no seu corpo, e essa reação causa um acometimento do seu sistema nervoso, de terminações nervosas, que leva a pessoa a ter uma espécie de paralisia infantil. É mais ou menos como se fosse a paralisia infantil. Então, você ter paralisia, começa em geral pelos membros inferiores e pode ir subindo essa paralisia a ponto, às vezes, da pessoa ter que ir para a UTI, ficar com respiração mecânica, porque não para de respirar adequadamente, né? Então, essa é uma síndrome que várias doenças podem causá-las. Já havia sido descrito que a associação da Zika vírus com essa doença de Guillain-Barré, né? O que nunca havia sido descrito no mundo foi a associação do Zika vírus com bebês nascendo com microcefalia, né? O que faz todo sentido, né? Zika vírus e Guillain-Barré mostra a gente chama de tropismo, né? Mostra um interesse desse vírus com o sistema nervoso, né? Tanto é que causa uma doença do sistema nervoso, que é a síndrome de Guillain-Barré. A microcefalia é a mesma coisa, é o interesse desse vírus ao passar para dentro do útero da mãe, né, da gestante, passar pelo líquido amniótico, ele procurar o sistema nervoso central que está em formação desse bebê, né? E aí causa a microcefalia, que nunca havia sido descrito, foi descrito no Brasil pela quantidade, por pesquisadores, profissionais atentos e o sistema de vigilância, né? O que aconteceu? A partir de setembro, outubro, principalmente o mês de outubro, no Nordeste, o sistema de vigilância começou a perceber que estavam nascendo mais bebês com microcefalia do que era o normal nascer. A microcefalia é uma coisa que a gente conhece há muitos anos. Várias doenças podem causar microcefalia. Doenças infecciosas, rubéola, que é o mais comum, que o pessoal... Porque tinha aquele provérbio, né, das nossas avós, bisavós, que falava o seguinte, não tinha essa história de quando criança, se tinha alguém com rubéola em casa, a mãe, o pai falava para a menina, adolescente, moça, assim, abraça essa criança que está com rubéola, é melhor você pegar a rubéola agora, quando criança e adolescente, do que quando adulta. Por quê? Porque a preocupação de pegar a rubéola quando adulta, de engravidar com rubéola e aí poder ter microcefalia o seu bebê. Então, a associação da rubéola com microcefalia a gente já conhece há muitos anos, tá? Toxoplasmose, citomegalovírus, né? Então, tem um conjunto de doenças que a gente já sabe que causam a microcefalia. O uso de drogas causa microcefalia. A grande novidade foi o Zika vírus, né? A gente já tem Zika vírus circulando em São Paulo. A gente nunca tinha tido também. O primeiro caso autóctone foi um caso apenas, né? Não é a situação do Rio de Janeiro, não é a situação de Ribeirão Preto, que está tendo grande circulação de Zika vírus, né? Do litoral de São Paulo, de outras cidades do interior. Está muito distante do que foi a situação do Nordeste, mas a gente tem Zika vírus circulando aqui na cidade de São Paulo, né? Então, o esforço, né, do combate ao mosquito do Aedes é muito importante, porque a gente tem o vírus circulando aqui. E a única forma que a gente sabe hoje para combater que ele se dissemine é combatendo o mosquito, né? O esforço de combate ao mosquito. A gente já tem circulando aqui na cidade de São Paulo, a gente já tinha tido casos outros de pessoas que haviam viajado, né, ou para o Nordeste ou para outros países.
E a gente tem a coisa da microcefalia. Felizmente, a gente tem uma situação diferente do que acontece no Nordeste, diferente do que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Diferente também do que aconteceu no interior do nosso estado de São Paulo, mas nós tivemos, de casos de bebês que nasceram com microcefalia associados ao Zika vírus, 6 casos, todos eles de gestantes que ou engravidaram, né, não são de São Paulo, engravidaram no Nordeste, por exemplo, e vieram para cá no final do parto, ou, né, são 3 delas que são de São Paulo, moram aqui, mas circularam para fora e pegaram o Zika vírus fora, né? O período mais crítico, né, se quem tiver aqui uma filha, né, um parente, uma sobrinha, uma neta que está grávida, né, o período mais crítico de uma gestante do risco de se infectar pelo Zika vírus e seu bebê ter microcefalia são as 12 primeiras semanas da gravidez, porque é exatamente o período que está sendo formado o sistema nervoso central do bebê, né? Por isso que, quando começaram a aparecer os casos de microcefalia em outubro no Nordeste, os profissionais desconfiaram do Zika vírus. Por quê? O pessoal calculou o seguinte: isso aqui aconteceu o que nós estamos colhendo hoje é de algo que aconteceu há 7, 8 meses atrás, 9 meses atrás, porque se está nascendo com microcefalia hoje, provavelmente foi infectado no começo da gravidez. E aí associaram exatamente o período que tem mais transmissão de dengue, zika e chikungunya no Nordeste brasileiro, que é fevereiro, os meses de fevereiro, março e abril. Então, a gente tem 6 casos aqui. Tem até um protocolo que nós montamos de acompanhamento dessas crianças, como disse aqui o nosso presidente, né? Elas precisam de um acompanhamento específico, então toda semana elas vão na estrutura das nossas unidades básicas de saúde, aqui em São Paulo. De 15 em 15 dias é feita uma visita nessa casa, porque é muito importante saber como é que a família está lidando com essa criança, né? Se não está tendo um risco de exclusão, se tem um ambiente na família que permite estimular essa criança. Então, os agentes comunitários de saúde vão lá, dentro da própria realidade daquela casa, como estimular essa criança. Elas vão semanalmente nas unidades de base de saúde. Nós temos uma parceria agora com o Hospital São Paulo também para acompanhar por um tempo mais prolongado, né? Acho que é isso. Queria agradecer e ficar aqui à disposição das perguntas que possam existir. Quando a gente mostrou essa coletiva da segunda-feira, né? Saúde é assim, né? Você está vencendo uma etapa, já vem outro problema, né? Quando terminou a apresentação, nenhum jornalista quis saber de dengue. A pergunta de todos eles era sobre o H1N1, tá certo? Porque né, passa o verão, já começa a se preparar para um outro problema, que é o que vem do inverno. Então, se alguém quiser fazer perguntas sobre o H1N1, também estou à disposição, tá certo? Muito obrigado aí, boa noite aí, estou à disposição, viu, presidente, para as perguntas que possam existir.